Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana. Estamos chegando ao final dela, né? Pelo menos dos dias úteis, mas no fim de semana tem muita coisa para rolar e para acontecer. Antes de mais nada, deixa eu convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreve lá no Franguinho, rapidinho, comenta, você copia esse link e manda para os seus amigos, você curte e você participa do Franguinho. Então é muito importante para a gente você sentar na nossa mesa. Hoje está especial, hein? A gente tem Maurício Noriega e Alberto Gaspar. Bora começar! Debate Franguinho, um debate bem temperado. A gente está vivendo a data FIFA com os jogos das eliminatórias sul-americanas, né? O Brasil perdeu para a Colômbia fora de casa. Uma derrota histórica. A Argentina perdeu para o Uruguai. E agora, José? E aí, galera do Franguinho, prazer reencontrá-los. Ale, Gaspar, que alegria ver o Gaspar, com quem eu aprendi muita coisa vendo as brilhantes reportagens, o casamento da imagem com o texto na televisão. E vamos falar bastante coisa, né? Que fase da seleção brasileira, hein? Que situação da seleção brasileira. 3 jogos sem vitória, 2 derrotas consecutivas, primeira derrota para a Colômbia na história das eliminatórias. E aí, Ale? Não, só quero dizer uma coisa, estou lisonjeado num programa que tem 295 prêmios de jornalismo, 5 do Noriega e 290 do Alberto Gaspar, evidentemente, né? Seis, não tira o sexto, meu. Pô. Foi bom, eu perdi a conta. Eu me perdi nos 290. Mas isso aqui tá uma jogação de confete, hein? Pelo amor de Deus. Muito obrigado, hein, Nori? Muito obrigado. De coração. Eu te pago aquela cerveja com torresmo depois, hein? Mas fui eu que falei dos prêmios, eu não ganhei nada, só você vê só como é que tá esse franguinho. Obrigado, cara, Ale, difícil. Ale. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Não, a gente gosta de fazer carinho. O Nori e Gaspar, eu não sei, eu fico pensando assim, é culpa do Diniz? Claro que ele tem responsabilidade, é culpa da CBF. Culpa é uma palavra forte, né? Né? Mas acho que responsabilidade e culpa, né? Aquele negócio. Você tem responsabilidade pelas coisas. E culpa é uma coisa muito maior, né? Muito mais forte. Sim. Eu acho que ele tem uma responsabilidade, mas eu acho que a responsabilidade é muito maior dos jogadores, sabe? Troca jogador e tal, aí aquele marasmo, aquela coisa horrenda de assistir, não sei. Parece que os caras não estão afim. Dá essa impressão, assim, não, vai mudar mesmo o técnico, não vou dar a corrida aqui, não. Não parece isso. Eu acho que a responsabilidade do jogo, né, Gaspar? Do jogo, o que acontece no jogo, 90 minutos, 100 minutos hoje, é do treinador. Essa é do treinador, especificamente, porque ele tem que analisar, fazer a leitura do jogo, entender o que o jogo está propondo para ele, se a estratégia que ele pensou está sendo bem adequada para o que está acontecendo. Se não está adequada ao que está acontecendo, ele tem que propor uma nova estratégia, fazer correções. Nesse aspecto, eu acho que o Diniz foi muito mal ontem. Foi muito mal na leitura de jogo, porque o Brasil jogou sem meio campo e foi engolido pelo meio campo da Colômbia. A Colômbia teve, na maior parte do tempo, 5 jogadores no setor de meio campo, o Brasil teve, na maior parte do tempo, 2 ou 3. Numericamente, havia uma superioridade da Colômbia ali, essa superioridade foi o que direcionou o jogo, principalmente no segundo tempo. Só que nós precisamos entender que muitas vezes o jogador tem que ter a capacidade de fazer essa leitura também dentro de campo, sem precisar do treinador. E acho que nós não temos os jogadores com essa capacidade nesse momento, porque é uma seleção muito nova que está sendo renovada, né? Pô, mas peraí, vamos lá. Primeiro o que o Ale falou, quer dizer, faltar ânimo, não sei, para jogadores a quem o Diniz está dando uma oportunidade, pô, né? André jogou mal. O Martinelli jogou mal. Não, o Martinelli jogou muito bem o primeiro tempo. Muito bem. Pois é. Será que é uma questão de vontade mesmo ou é uma questão de precisar de tempo mesmo? Eu gosto do Diniz. Sem tempo, com certeza precisa, né? O problema é que a seleção brasileira é uma coisa muito grande, né? Porque aí fala, não, o Brasil não pode perder, o Brasil não pode ser humilhado e tal, né? O que eu acho, né, que eu até já tinha falado para os amigos fora do ar, eu acho que humilhação, perder da Colômbia, empatar com a Venezuela, né? Perder do Uruguai,
Acho que humilhação é ficar esperando o Ancelotti desse jeito, com que o homem não confirma que vem, sabe? Aí entrega na mão do Diniz, e o Diniz está sendo o Diniz, né? Ele está fazendo o que ele acha certo, o que ele acha que pode dar frutos no futuro, e de repente pode dar mesmo, porque, não sei, a seleção dos últimos anos, né, dos últimos 8 anos, eu acho, né, com o Tite, era uma seleção certinha, enfim, que ganhava de todo mundo na América do Sul, ganhou Copa América, né? E daí? Né? Chegava na Copa, era aquilo lá. Aí a dúvida é, o Brasil ainda tem condição realmente de pensar em algo maior, em termos mundiais, em termos de Copa? Não sei. Algum time brasileiro vai ganhar o futuro campeonato mundial de clubes? Parece difícil. Né? Muito difícil. Muito. Diria que quase impossível. Gaspar, sabe que antes do jogo do Brasil com a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, a gente estava lá fazendo um programa antes da viagem para Kazan, a Bélgica classificou para as quartas de final, o Brasil também. Aí uma galera lá, a maioria ex-jogadores de futebol, Bélgica, pô, tá no bolso, quem é a Bélgica? O Brasil já está na semifinal. E aí aconteceu o que aconteceu, que todo mundo viu. Eu acho que o Brasil não é mais a grande potência do futebol mundial. O Brasil está no bolo de 5, 6 seleções ali. Só que nós, brasileiros, temos uma enorme dificuldade em admitir isso. Principalmente, jogadores, ex-jogadores, treinadores, ex-treinadores. Eles vivem ainda essa ilusão de que o Brasil é a referência absoluta, que aqui todo mundo sabe tudo, e que nós somos disparado os melhores do mundo. Não somos mais, estamos no bolo. São duas coisas, né, importantes que o Nori está falando ali. A primeira é a soberba, né? A gente tem uma soberba, né? De achar que, né? E o jogador tem essa soberba, assim, daqui a pouco o cara resolve, daqui a pouco o cara resolve. E o que o Gaspar falou, acho que é muito importante, a questão do tempo, né? Para jogar como o Diniz gosta de jogar, como ele entende futebol, é necessário tempo, porque existe um entendimento. Aí ele pega uma seleção de uma vez por mês, aí não vai dar tempo mesmo, daí, né? E ainda mais com essa esquizofrenia, que daqui a pouco muda o treinador. Agora, mas existe uma nova ordem sul-americana, para dizer mundial, porque a Argentina também perdeu ontem, né? Jogando por Uruguai. Será, Gaspar? Que a gente está vendo também o mundo mudando para a América do Sul, a Argentina também não vai ser mais essa potência toda? Ou foi só um tropeço, diferentemente do Brasil? Mas a Argentina era a potência toda, essa potência toda antes de ganhar a Copa do ano passado? Não. Também não era, né? Ninguém apostaria nisso, né? Não sei. Eu acho que o Uruguai melhorou bem, né, nos últimos tempos também. Não sei. Eu não acho que a derrota da Argentina é uma coisa catastrófica, assim. Eu acho que quando você vê a Argentina jogar, você vê um time muito mais sólido, né? Um time com começo, meio e fim, com uma estrutura, né? Sim. E com tremendos jogadores, né? Hoje em dia. Tem jogadores muito bons, aquele Depou, aquele, sei lá, o Enzo Fernandes, não é só o Messi, né? Sobre a Argentina, é óbvio que uma hora esse time ia perder, vinha aí numa série invicta impressionante. Só que a gente tem que virar um pouquinho o eixo da análise. O Gaspar tocou na questão do Uruguai. O Uruguai está indo muito bem com o Bielsa, o louco Bielsa, né? Que muita gente, Bielsa já está mudando tudo, tal. E tem uma situação no futebol sul-americano que ela vem acontecendo já há alguns anos, e não são poucos anos, isso mais de 10 anos, com certeza. Quase todas as seleções da América do Sul têm a maioria dos seus jogadores atuando na Europa. Boa parte desses jogadores atuando em grandes times da Europa, com destaque. O Uruguai é um deles. Tem muitos jogadores importantes do Uruguai que são jogadores protagonistas dos seus times na Europa. Aí você vai para seleções de médio porte, inclusive as seleções mais fracas, né? O próprio Peru, que hoje é o pior time da América do Sul, o Chile, que está com uma dificuldade enorme para se renovar, mas você vai para a Colômbia, pega os caras onde eles jogam. O Luiz Dias é um dos craques do Liverpool. Então você tem o nível técnico geral, ele acaba subindo. Esses caras estão jogando muito em alto nível. O que acontece também com o Brasil. A diferença que eu acho, o Alê foi muito feliz numa questão, que é assim, vamos esperar que alguém vai lá e resolve. A gente tem cada vez menos caras que vão lá e resolvem.
E na questão, para mim, que é a fundamental da leitura do jogo, que eu sempre falo, o Alê jogou voleibol, ele era levantador. Você já viu algum time de voleibol ter sucesso sem levantador? Possível. É impossível. Eu acho que não tem time de futebol sem meio campo. Você tem que ter um cara, pelo menos no meio campo, que é o cara que vai dar o ritmo. Né? Show de rock sem bateria. Peraí, mas esse cara não era o Neymar? O Nori, esse cara não era o Neymar? Foi o Rodrigo. Peraí, o Neymar, ele estava conseguindo imprimir isso? Eu acho, sinceramente, Gaspar, o Neymar faz mais falta do que a gente imagina. Mais falta do que a gente imagina. Mesmo jogando mal, não tem ninguém que chegue perto dele, no nível técnico dele. Ele estava migrando para essa situação. E ontem, registre-se, o Rodrigo jogou muito bem no meio-campo, enquanto o Diniz disse na entrevista que ele tirou o Rodrigo porque ele estava se desgastando muito por causa do calor. Saiu o Rodrigo, acabou o time do Brasil. Par ou ímpar? Quem joga mais? Tevez ou Soares? Tevez ou Soares? Soares, né? Eu acho, por tudo, pela carreira, né? Que não acaba nunca, né? E com brilho, né? Sinceramente, eu falei outro dia, né? Muito obrigado, Grêmio, por ter trazido ele para jogar, para a gente ver ele fazer essas coisas, sabe? Exuberante, maravilhoso. O Tevez foi um bom jogador, não há dúvida. E eu conheci, inclusive, eu morei na Argentina, conheci até os parentes dele lá no Fuerte Apache, que é o lugar onde ele nasceu, onde tinha o Potreiro lá, que é o campinho onde ele jogava bola e tal. Jogou muito, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né, uma vez, né? E, enfim. Mas eu acho que não se compara ao Soares por tudo que ele fez, por onde passou, né? Liverpool e Barcelona. Integrou aquele trio, aquele ataque, né? Aquele ataque, né? Com o Messi e com o Neymar. Para mim, acho que não se comparam as carreiras e o jogo mesmo. Tinha uma época, até quando ele estava no Corinthians, o Tevez, que ele falavam que ele finalizava mal. Não sei se vocês se lembram disso. Ele não era um grande finalizador. Ele criava muita jogada, né? Sei lá. E depois eu conto, se vocês quiserem, que quando eu descobri que ele tinha fugido do Corinthians e tinha ido e estava lá em Buenos Aires cantando cúmbia no Teatro Gran Rex com uma banda de cúmbia chamada Los Palmeiras. Muito bom. Vendeu 5 matérias. Todos os jornais da Globo queriam uma matéria sobre o Tevez. Atrás dele tinha um negócio verde com uma palmeira. Assim. Los Palmeiras. Acho que o Tevez foi um grande jogador, realmente. Assim, é um jogador muito briguento, né? Raçudo pra caramba. Assim, mas eu acho que ele teve uma fase boa no Corinthians em 2005, campeão brasileiro e tal. Em 2006 já não foi tão bem, porque já estava louco para ir embora. Teve aquela questão da Libertadores que no Corinthians não ganhou, e teve aquela briga no River e tal. Mas acho que internacionalmente, né, na Europa, assim, ele teve um grande ano na Juventus, né? Chegou à final da Champions, ele jogou muita bola. Ele poderia ter sido, assim, estar para ganhar a bola de ouro naquele momento. Mas a carreira do Soares é muito mais sólida, né? O Tevez foi quicando de time em time e tal, né? E na seleção nunca teve um brilho grandioso e tal, e o Soares é o cara da seleção, até quando ele é expulso, né, o Nori trabalhou nesse jogo da Copa do Mundo, que ele faz uma defesa contra a Nigéria e vai expulso e tal, mete a mão na bola, ele é um personagem grandioso. Foi contra a Gana, Uruguai-Gana. E eu fora fico com o Soares. Oi? Fora as mordidas. Fora as mordidas, né? Tem isso também, né? Ele é um baita de um personagem, pro mal, né, e pro bem. Eu fico com o Soares, né? Acho que não tem nem como... não tem parâmetro, sabe? O Soares é um jogador... O cara foi artilheiro na Holanda, foi artilheiro na Inglaterra, artilheiro na Espanha, ganhou a Copa América com a seleção uruguaia, jogou algumas Copas do Mundo, e ele, para mim, desde o Ronaldo fenômeno no Corinthians em 2009, não tinha um jogador desse tamanho jogando no Brasil, dessa liga, vamos dizer assim. O Ronaldo fenômeno, para mim, é infinitamente superior ao Soares também, mas eles são jogadores de uma mesma liga, né? De um mesmo, você pode colocar numa mesma prateleira, tal. São caras. O Tevez é um cara que fez pós-graduação.
o Soares já é da galera do mestrado e doutorado, né? Do Nobel, talvez. É. Não dá paz. A última volta do ponteiro. Com a data FIFA, alguns jogos atrasados do Campeonato Brasileiro vão acontecer. Jogos importantes, hein? Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino e Vasco e Cruzeiro. Ixi, só jogo que mexe na tabela. Cara, esses 3 jogos são muito importantes, eles podem acabar definindo o rumo do Campeonato Brasileiro. Você tem aí Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino, Cruzeiro e Vasco, né? Luta em cima da tabela, luta embaixo da tabela. A situação, entre aspas, vamos dizer assim, privilegiada do Palmeiras nesse momento, porque ele está observando só, observando. E ele pode ver qual vai ser a estratégia. Por exemplo, se o Fortaleza ganha do Botafogo, não sei se vocês vão concordar, o Palmeiras pode jogar com o Fortaleza em Fortaleza, negociando bem legal o empate, dependendo da circunstância, porque ele vai fazer 2 jogos seguidos em casa depois, Bahia e Fluminense. Ele pode encaminhar a conquista do campeonato. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, o campeonato fica como sempre esteve até agora há pouco. O Botafogo segue sendo o único time com chances de ser campeão. Flamengo e Bragantino, um sai da disputa e, dependendo do resultado, ou os 2 saem se houver um empate. E o drama mesmo está para Cruzeiro e Vasco. Esse, principalmente para o Cruzeiro, né? Bota drama nisso. O Cruzeiro nos preparou para jogar Série A? Seria isso? Não? Acho que se preparou mal. Agora, são todos os jogos do mesmo horário, não? Qual que tem? Se tivesse que escolher para assistir só um? Eu vou de Flamengo e Bragantino. Esse tem tudo para ser o melhor jogo, mas o Fortaleza e Botafogo é legal de ver também, porque o campeonato está pendurado nele, né? Eu não sei. O título, né? Eu não sei se eu não assistiria Vasco e Cruzeiro para ver o... Esse é o drama. O desespero dos outros, né? O desespero dos outros, deixa eu ver, né? Não são meus times mesmo, né? Bom. Eu acho muito importante o jogo do Flamengo, porque o Flamengo vai fazer... Acho que tem mais de 3... Quantos jogos faltam para acabar o campeonato? 5, Flamengo, 4. O Flamengo né? joga muito no Rio, né? E vai jogar muito em casa. Esse jogo é em casa e depois pega uma sequência em casa. Eu acho que o Flamengo é um time muito perigoso agora nessa reta final, tal, pode estar embalado, tem vários problemas assim, mas ganhando do Bragantino hoje ele vai para 60 pontos, né? É a pontuação que tem o Botafogo. Se o Bragantino ganha, ele empata com o Palmeiras, né? E fica para trás o número de vitórias, 17 vitórias e 18. Então esse jogo é muito importante, mas eu acho que o Flamengo está à frente. Se o Botafogo ganha hoje, eu acho que dá pelo menos uma ideia de que pode reagir, mas eu não estou acreditando muito. E eu acho que o Bragantino também deu uma oscilada, né? Não sei. O Bragantino o Bragantino vai ser campeão brasileiro daqui a pouco, né? Eu acho. Pela lógica do que está fazendo, do que está montando. Eu acho que o Bragantino tem boas chances. Agora, não sei se nesse campeonato. Agora, parece que oscilou um pouco para baixo, né? Eu acho que o campeonato... Tem alguns momentos importantes que ficou devendo. Hein? O campeonato vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, eu acho. Deixa eu agradecer aos mestres do jornalismo, da Geral, o Esportivo, pela participação, dar parabéns pela produção, de conseguir reunir essas feras juntos do Franguinho e pedir para o pessoal seguir a gente, se inscrever no canal, porque pode aparecer essas maravilhas pensantes aqui no Franguinho. Nori, muito obrigado, Gaspar também muito obrigado, um bom fim de semana para vocês, até a próxima. Obrigado, Ale, um abraço, prazer ver o Gaspar. Um abraço, Gaspar. Fala para aquele nosso amigo deixar a janela fechada, hein? Deixar esse aviso aqui. Fecha a janela. É uma private joke nossa aqui. Valeu, tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.